A jornada de redenção. Uma história de Páscoa. O sol se punha sobre Jerusalém, tingindo as antigas pedras da cidade com tons dourados e carmesim. As ruas, normalmente agitadas, começavam a esvaziar enquanto os habitantes se recolhiam para o início do Shabat. Em uma modesta casa nos arredores da cidade, Tiago, um jovem oleiro de 20 e poucos anos, terminava apressadamente seu trabalho. Suas mãos, marcadas pelo barro e pelo tempo, moldavam com precisão um vaso que seria vendido na feira do dia seguinte. Mas Tiago não era apenas um oleiro. Havia algo em seus olhos, uma tristeza, uma inquietação que denunciava uma alma atormentada. Ele havia perdido a fé após anos de sofrimento e desilusões. Para ele, as antigas promessas sobre um Messias não passavam de histórias infantis, contos para alimentar esperanças que nunca se concretizariam. De que adianta acreditar? Murmurava para si mesmo enquanto limpava as mãos em um pano já gasto. Nosso povo continua sofrendo, continua sob o jugo romano. Onde está esse Deus que tanto prometeu? Foi nesse momento de descrença que começou nossa história, uma história que atravessaria a semana mais importante da história da humanidade, uma jornada de redenção que transformaria não apenas Tiago, mas todos ao seu redor. O encontro inesperado amanheceu o primeiro dia da semana. Tiago caminhava pelas ruas de Jerusalém carregando seus vasos cuidadosamente embalados em palha. A cidade fervilhava de uma forma diferente. Havia rumores de que um profeta da Galileia entraria em Jerusalém naquele dia. Dizem que ele realiza milagres, comentou um comerciante vizinho à sua banca. Mais um que se diz o Messias, respondeu Tiago com amargura. Quantos já não vieram antes dele? Foi quando o barulho cresceu. Uma multidão se aproximava da porta da cidade. Crianças corriam à frente. Homens e mulheres estendiam ramos de palmeiras e mantos no chão. Em meio ao tumulto, Tiago foi empurrado e seus vasos caíram, quebrando-se em pedaços no chão empoeirado. Todo o meu trabalho de uma semana! Exclamou desesperado, ajoelhando-se para recolher os cacos. Foi então que uma sombra cobriu seus olhos. Ao olhar para cima, viu um homem montado em um jumento. Não havia nada extraordinário em sua aparência. Veste simples, barba comum como a de qualquer judeu, mas seus olhos pareciam ver através da alma de Tiago. Paz a você, filho, disse o homem com uma voz que, mesmo em meio ao barulho, parecia clara como água. Tiago ficou ali, ajoelhado entre os cacos, com as palavras daquele homem ecoando em sua mente. Algo havia mudado dentro dele, uma pequena centelha, um questionamento. E pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma estranha esperança brotar em seu coração. O templo purificado o dia seguinte amanheceu com Tiago ainda perturbado pelo encontro. Incapaz de voltar a trabalhar, decidiu ir até o templo. Talvez lá encontrasse alguma paz ou resposta para o turbilhão de sentimentos que o encontro com Jesus havia despertado. O Templo de Jerusalém era o coração da vida religiosa judaica, um local imponente de adoração e sacrifício. No entanto, ao chegar lá, Tiago encontrou o que já estava acostumado a ver. O pátio dos gentios transformado em um mercado caótico, com vendedores gritando, trocadores de moedas negociando com taxas abusivas, e o som dos animais para sacrifício sobrepondo-se às orações. É por isso que perdi a fé, pensou consigo mesmo. A casa de Deus transformada em covil de ladrões. Foi quando aconteceu. De repente, gritos diferentes começaram a ecoar, mesas foram viradas, moedas rolaram pelo chão de pedra. Em meio ao caos, Tiago viu ele novamente, Jesus, com um chicote improvisado de cordas, expulsando os comerciantes. Está escrito: minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões. Bradava Jesus com uma autoridade que fez até mesmo os guardas do templo hesitarem. Tiago observava atenido. O homem gentil que havia falado com ele no dia anterior agora demonstrava uma indignação sagrada que fazia tremer as colunas do templo. Era como se a própria justiça divina tivesse tomado forma humana. Enquanto os mercadores fugiam e os curiosos se aglomeravam, Tiago notou um grupo de homens observando a cena com rostos contorcidos de ódio. Escribas e fariseus, as autoridades religiosas cujo poder Jesus acabará de desafiar publicamente. Quem pensa que é este Galileu? Dizia um deles. Com que autoridade faz estas coisas? Ele assinará sua sentença de morte com essas ações, respondeu outro,
com um sorriso frio. Um calafrio percorreu a espinha de Tiago. Havia algo mais acontecendo ali, algo que ultrapassava a simples purificação do templo. Era um confronto direto com um sistema corrompido, um desafio às próprias estruturas de poder. Naquele momento, seus olhos cruzaram novamente com os de Jesus. O Nazareno o encarou por um longo instante, como se dissesse: veja, é por isso que vim, para restaurar, para purificar, para trazer de volta o verdadeiro propósito de tudo. Quando deixou o templo naquele dia, Tiago não era mais o mesmo. A centelha de esperança que havia sentido no dia anterior agora se transformava em uma chama. Talvez, apenas este homem fosse diferente dos falsos profetas que havia conhecido antes. À casa de Betânia, nos dias que se seguiram, Tiago não conseguiu voltar à sua rotina. Algo o impulsionava a saber mais sobre Jesus. Seguindo rumores, descobriu que o Nazareno passava as noites em Betânia, um pequeno vilarejo nos arredores de Jerusalém. Sem pensar duas vezes, Tiago fechou sua oficina e partiu para Betânia. O sol já se punha quando chegou ao vilarejo, e logo descobriu a casa onde Jesus estava hospedado. Pertencia a um homem chamado Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta. Ao se aproximar da casa simples, Tiago ouviu vozes e risos. Hesitou. Quem era ele para se aproximar? Um oleiro descrente, um homem amargurado. Estava prestes a voltar quando a porta se abriu e uma mulher apareceu. Está procurando por alguém? Perguntou ela gentilmente. Estou procurando pelo Mestre, Jesus, respondeu Tiago, envergonhado. A mulher sorriu. Sou Marta. Entre, por favor. O Mestre está à mesa com meus irmãos e seus discípulos. Tiago entrou timidamente. A sala era simples, iluminada por lamparinas de azeite. Em torno de uma mesa baixa estavam vários homens e mulheres, e no centro deles, Jesus. O Nazareno parecia cansado, mas seus olhos brilhavam enquanto falava. Ah, o oleiro! Exclamou Jesus ao ver Tiago. Venha, junte-se a nós. Surpreso por ter sido reconhecido, Tiago sentou-se em um canto da sala. Observava em silêncio enquanto Jesus partilhava o pão e o vinho com seus seguidores, falando sobre amor, perdão e um reino que não era deste mundo. Foi então que Tiago notou algo extraordinário. Lázaro, o dono da casa, tinha algo diferente em seu olhar, uma paz e gratidão que transcendiam o comum. Durante a refeição, Tiago ouviu fragmentos de conversa sobre como Lázaro havia estado morto por 4 dias e Jesus o trouxera de volta à vida. Isso é impossível, pensou Tiago. Mas ao observar a interação entre Lázaro e Jesus, a forma como o homem olhava para o Mestre, começou a questionar suas próprias certezas. Mais tarde, quando a maioria já havia se recolhido, Tiago encontrou-se sozinho com Lázaro no pátio da casa, sob o céu estrelado de Judeia. É verdade? Perguntou finalmente. Você estava realmente morto? Lázaro sorriu serenamente. Por 4 dias, meu corpo jazia na tumba. Meu espírito estava em um lugar que não consigo descrever. E então, ouvi sua voz chamando. Lázaro, venha para fora. E não pude fazer outra coisa senão obedecer. Como pode ser isso? Questionou Tiago, perplexo. Você pergunta como um homem pode trazer outro de volta à vida, respondeu Lázaro. Mas a pergunta verdadeira é: quem é ele para ter poder sobre a morte? Você percebe? Não é apenas um profeta que temos entre nós. Naquela noite, deitado sob as estrelas no pátio da casa em Betânia, Tiago não conseguiu dormir. As palavras de Lázaro, o que havia testemunhado nos últimos dias, tudo se misturava em sua mente. E se for verdade? Sussurrou para as estrelas. E se ele realmente for quem dizem que é? A última ceia. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade em Jerusalém. Jesus ensinava diariamente no templo, enfrentando os questionamentos dos fariseus e escribas com uma sabedoria que deixava todos maravilhados. Tiago abandonara temporariamente seu ofício para seguir Jesus, tornando-se uma presença constante, embora silenciosa, entre a multidão que cercava o Mestre. Na quinta-feira, enquanto estava no mercado comprando provisões, Tiago ouviu 2 dos discípulos de Jesus, Pedro e João, falando sobre preparativos para a celebração da Páscoa. O Mestre pediu que encontrássemos um lugar apropriado, dizia Pedro. Ele disse que seu tempo está próximo. Algo na forma como falaram fez Tiago estremecer. Havia um tom de despedida,
uma urgência que não compreendia totalmente. Impulsivamente, aproximou-se deles. Posso ajudar? Ofereceu-se. Conheço bem Jerusalém. Os discípulos hesitaram, mas algo em Tiago deve ter inspirado confiança, pois aceitaram sua ajuda. Juntos, encontraram uma sala no andar superior de uma casa onde Jesus poderia celebrar a Páscoa com seus discípulos. Não deverias ficar para a celebração? Perguntou Pedro a Tiago, quando tudo estava pronto. Não sou um dos seus, respondeu Tiago com humildade. Ainda estou buscando entender. Pedro colocou a mão em seu ombro. Todos estamos, de certa forma, mas o Mestre nos ensinou que quem busca, encontra. Com essas palavras, Tiago despediu-se e deixou o local, mas não conseguiu ir para casa. Havia algo no ar daquela noite, uma tensão palpável nas ruas de Jerusalém. Decidiu esperar nas proximidades. Horas mais tarde, viu Jesus e seus discípulos deixarem a casa. Seguiu-os discretamente até um jardim chamado Getsêmani, nas encostas do Monte das Oliveiras. De longe, observou como Jesus se afastou para orar, enquanto seus discípulos lutavam contra o sono. A lua iluminava o rosto de Jesus, revelando uma agonia que Tiago jamais havia testemunhado. O mestre parecia estar travando uma batalha interior de proporções inimagináveis, orando com tal intensidade que, mesmo à distância, Tiago podia ver gotas que pareciam sangue escorrendo por seu rosto. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ouviu Jesus dizer, com uma voz que mesclava determinação e profunda tristeza. Foi então que tochas iluminaram a entrada do jardim. Soldados romanos, acompanhados por guardas do templo e liderados por um dos discípulos de Jesus, Judas, aproximavam-se para prendê-lo. Horrorizado, Tiago observou a cena desenrolar-se. O beijo da traição, a breve resistência de Pedro cortando a orelha de um servo, Jesus curando o homem ferido e entregando-se voluntariamente. Vocês vêm com espadas e varas para me prender, como se eu fosse um bandido. Questionou Jesus aos que o prendiam. Todos os dias eu estava com vocês no templo, e não me prenderam. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Enquanto Jesus era levado, os discípulos fugiram em todas as direções. Tiago permaneceu escondido, seu coração partido pelo que havia testemunhado. Algo lhe dizia que havia presenciado apenas o início de uma tragédia que mudaria para sempre o curso da história. O caminho da cruz, o amanhecer trouxe notícias terríveis. Jesus havia sido levado primeiro à casa do sumo sacerdote, depois ao sinédrio, e finalmente ao governador romano, Pôncio Pilatos. Acusações falsas, testemunhos contraditórios, um julgamento claramente injusto. Tudo aconteceu com uma rapidez assustadora. Tiago correu pelas ruas de Jerusalém, tentando acompanhar os acontecimentos. Chegou ao pátio do palácio de Pilatos justamente quando este lavava as mãos diante da multidão, declarando-se inocente do sangue daquele justo. Crucifica-o! Crucifica-o! Bradava a multidão, incitada pelos líderes religiosos. Como pode ser? Pensava Tiago desesperado. Os mesmos que o receberam com ramos de palmeiras agora pedem sua morte. Foi então que Jesus apareceu, já castigado pelo açoite romano. Uma coroa de espinhos havia sido colocada em sua cabeça como escárnio, e seu rosto estava quase irreconhecível pelos golpes. Ainda assim, havia uma dignidade em sua postura, uma aceitação que transcendia o sofrimento físico. Quando a pesada cruz foi colocada sobre seus ombros e Jesus começou a caminhar pela via dolorosa, Tiago seguiu a procissão, misturando-se à multidão. O sol ardia impiedoso sobre Jerusalém, tornando a caminhada ainda mais tortuosa. No meio do caminho, Jesus caiu sob o peso da cruz. Os soldados, impacientes, agarraram um homem da multidão, Simão de Cirene, para ajudar a carregar o madeiro. Tiago observava cada passo daquele doloroso trajeto. Viu mulheres chorando à beira do caminho, às quais Jesus, mesmo em seu sofrimento, dirigiu palavras de conforto. Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, Tiago testemunhou a cena mais brutal de sua vida. Jesus foi pregado na cruz, seus pulsos e pés perfurados por grossos cravos de ferro. A cruz foi erguida entre outras duas, onde ladrões comuns também eram executados. Mesmo ali, pendurado entre o céu e a terra,
Jesus não demonstrou ódio por seus algozes. Ao contrário, suas primeiras palavras na cruz foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Tiago caiu de joelhos, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. Como podia alguém, sofrendo tamanha injustiça e dor, pedir perdão para aqueles que o torturavam? As horas seguintes foram de escuridão, literal e metafórica. Por volta do meio-dia, o céu escureceu como se fosse noite, um fenômeno que deixou todos aterrorizados. Tiago permaneceu aos pés da cruz, incapaz de ir embora, testemunhando cada momento da agonia de Jesus. Viu quando Jesus falou com sua mãe e com o discípulo João, unindo-os como mãe e filho. Ouviu quando um dos ladrões crucificados ao seu lado pediu para ser lembrado, e Jesus prometeu: Hoje estarás comigo no paraíso. E então, por volta da 9ª hora, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Meu Deus, por que me abandonaste? Momentos depois, após dizer tenho sede e receber vinagre numa esponja, Jesus olhou para o céu e declarou: Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com essas palavras, inclinou a cabeça e entregou o espírito. Naquele instante, a terra tremeu violentamente. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do resto do santuário, rasgou-se de alto a baixo. Rochas se partiram, e consta que até sepulturas se abriram. O centurião romano que supervisionava a execução, testemunhando tudo isso, declarou atônito: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Tiago permaneceu ali, em meio ao caos e terror, sua mente incapaz de processar completamente o que havia testemunhado. Toda sua descrença, todo seu cinismo haviam sido lavados pelas lágrimas que agora corriam livremente. Ele morreu, sussurrou para si mesmo. O único homem verdadeiramente bom que já conheci, morreu da forma mais cruel possível. A noite se aproximava, e com ela o início do Shabat. 2 homens ricos, José de Arimateia e Nicodemos, obtiveram permissão de Pilatos para retirar o corpo de Jesus e dar-lhe um sepultamento digno. Tiago observou à distância enquanto embalsamavam o corpo com mirra e aloés, envolvendo-o em lençóis de linho, e o depositavam em um sepulcro novo, escavado na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada da tumba. Guardas foram posicionados para vigiar o local, a pedido dos líderes religiosos que temiam que os discípulos roubassem o corpo. Quando finalmente se afastou do local, Tiago caminhava como um homem quebrado. Todas as suas esperanças, a pequena fé que havia começado a florescer, pareciam ter morrido junto com Jesus. Acabou, pensou amargamente. Como todos os outros antes dele, no final, morreu. Não era diferente. Não era o Messias. Com o coração pesado, Tiago retornou à sua oficina, onde os cacos dos vasos quebrados ainda jaziam no chão. Como eles, sua alma estava em pedaços, aparentemente além de qualquer possibilidade de restauração. O silêncio do sábado, o Shabat que se seguiu à crucificação, foi o mais silencioso que Jerusalém já conheceu. As ruas, normalmente cheias de vida mesmo no dia sagrado de descanso, pareciam conter o fôlego. O véu rasgado no templo havia sido rapidamente coberto, mas os rumores se espalhavam como fogo em palha seca. Tiago passou o dia isolado em sua oficina, incapaz de encontrar paz mesmo na oração. Suas mãos, geralmente tão hábeis em criar, não conseguiam fazer mais que segurar os cacos dos vasos quebrados dias antes. Nem tudo que se quebra está perdido para sempre, havia dito Jesus. Às vezes, é preciso que algo se quebre para que se reconstrua de forma ainda mais bela. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto contemplava os fragmentos. Como poderiam fazer sentido agora? O próprio Jesus estava morto, seu corpo selado em uma tumba. Foi quando uma batida suave na porta o tirou de seus pensamentos. Ao abrir, encontrou Maria, a mãe de Jesus, acompanhada por João, o discípulo amado. Posso entrar? Perguntou ela, sua voz calma apesar dos olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Tiago, surpreso, abriu espaço para que entrassem. Calma. Como souberam onde me encontrar? Meu filho falou de você, respondeu Maria simplesmente. Do oleiro cujos vasos se quebraram no dia de sua entrada em Jerusalém. Tiago sentiu lágrimas nos olhos. Ele se lembrou de mim? Ele sempre se lembrou de todos, respondeu João. Até mesmo na cruz,
pensava nos outros. Os três sentaram-se em silêncio por um momento. Foi Maria quem finalmente falou, sua voz carregada de uma serenidade que contrastava com o luto. Quando o anjo veio a mim, há 33 anos, disse que meu filho seria grande e seria chamado Filho do Altíssimo. Disse que Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e que reinaria para sempre sobre a casa de Jacó. Ela fez uma pausa, olhando para suas mãos. Durante toda a sua vida, guardei essas palavras no coração, mesmo quando não compreendia seus caminhos. Mesmo quando ele falava de sua morte, eu me agarrava à promessa. Como poderia reinar para sempre se morresse? Tiago observou o rosto de Maria. Havia dor, sim, mas também algo mais. Esperança? Ontem, aos pés da cruz, senti meu coração ser traspassado como por uma espada, exatamente como o velho Simeão havia profetizado quando Jesus era apenas um bebê. Mas mesmo na dor mais profunda, algo dentro de mim ainda se agarra à promessa. João tomou a palavra. Nos últimos dias, Jesus falou várias vezes que seria morto, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Os líderes religiosos sabem disso. É por isso que colocaram guardas no túmulo. Resuscitaria? Repetiu Tiago, incrédulo. Como Lázaro? Não, respondeu João. Lázaro foi chamado de volta à vida mortal. Jesus falava de algo diferente, uma vitória definitiva sobre a morte. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tiago olhou para os cacos em suas mãos, depois para o rosto sereno de Maria, e finalmente para João, cujos olhos brilhavam com uma fé inabalável apesar de tudo que haviam testemunhado. Como podem ainda acreditar? Perguntou, sua voz quebrando. Depois de tudo que viram. Porque o conhecemos, respondeu Maria simplesmente. E porque confiamos nas promessas de Deus. Quando se foram, deixaram Tiago mergulhado em pensamentos. O sol começava a se pôr, marcando o fim do Shabat. Amanhã seria o primeiro dia da semana. O terceiro dia, murmurou para si mesmo, sentindo um estranho frio percorrer sua espinha. Naquela noite, Tiago sonhou com vasos quebrados que se recompunham sozinhos, mais belos do que antes. Sonhou com sepulcros abertos e pedras roladas. E em seu sonho, ouviu uma voz familiar dizer, paz esteja convosco. Amanhã da ressurreição, o alvorecer do primeiro dia da semana trouxe consigo uma brisa suave que varria as ruas de Jerusalém. Tiago havia dormido pouco, atormentado por sonhos e pelo peso das palavras de Maria e João. O terceiro dia, repetia para si mesmo enquanto se levantava. Hoje é o terceiro dia. Sem pensar duas vezes, vestiu-se e saiu às pressas em direção ao jardim onde estava o sepulcro de Jesus. As ruas ainda estavam desertas, o sol apenas começando a dourar as pedras antigas da cidade. Ao se aproximar do jardim, Tiago notou uma agitação incomum. Mulheres corriam em diferentes direções, algumas chorando, outras com expressões de assombro. Entre elas, reconheceu Maria Madalena, a quem havia visto aos pés da cruz. O que aconteceu? Perguntou, segurando-a pelo braço quando ela passou correndo. Ele não está lá! Exclamou ela, os olhos arregalados de espanto. A pedra foi removida e o sepulcro está vazio. Os guardas. Alguém roubou o corpo. Os guardas fugiram aterrorizados. Anjo. Havia um anjo sentado sobre a pedra removida. Ela fez uma pausa, como se tentasse acreditar nas próprias palavras. O anjo disse, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Tiago soltou o braço de Maria, atordoado. Ela continuou. Pedro e João já foram verificar. O sepulcro está vazio, mas os lençóis de linho estão lá, dobrados. Como poderiam estar assim se o corpo tivesse sido roubado? Antes que Tiago pudesse responder, Maria prosseguiu seu caminho apressadamente. Preciso contar aos outros. Sozinho novamente, Tiago hesitou apenas por um momento antes de correr para o sepulcro. Ao chegar, viu que estava exatamente como Maria havia descrito. A grande pedra removida, o interior vazio exceto pelos panos de linho cuidadosamente dobrados. Ajoelhou-se na entrada do túmulo, sua mente lutando para processar o que seus olhos viam. Foi quando notou uma sombra ao seu lado. Também está procurando por ele.
Tiago virou-se e viu um homem que não reconheceu imediatamente. Algo em seus olhos, porém, parecia familiar. Sim, respondeu Tiago. Não sei o que pensar. Dizem que ressuscitou, mas como pode ser? O homem sorriu gentilmente. Por que é tão difícil de acreditar? Não era isso que as Escrituras prometiam? Que o Messias sofreria, morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Você parece tão certo, comentou Tiago, intrigado com a tranquilidade do estranho. Porque vi com meus próprios olhos, respondeu o homem. Porque ele me chamou pelo nome, assim como chamou Lázaro da tumba. Tiago arregalou os olhos, reconhecendo finalmente quem era Lázaro, o homem que Jesus havia ressuscitado em Betânia. Mas havia algo diferente nele, uma luz, uma certeza que transcendia a fé comum. Então é verdade, sussurrou Tiago. Ele realmente venceu a morte, completou Lázaro, não apenas para si mesmo, mas para todos que nele creem. Ele é as primícias dos que dormem, o primogênito dentre os mortos. Naquele momento, uma claridade inundou a mente de Tiago. Todas as peças começaram a se encaixar, os milagres que testemunhara, as palavras de Jesus sobre destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias, falando de seu próprio corpo, as antigas profecias que estudará na sinagoga quando criança. O Messias, murmurou, caindo de joelhos. Ele realmente era. É o Messias. Lázaro colocou a mão em seu ombro. Ele disse que você entenderia. O oleiro cujos vasos se quebraram. Disse que você, mais que muitos, compreenderia o significado da restauração. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Tiago. Não eram mais lágrimas de dor ou desespero, mas de uma alegria avassaladora. E essa é a verdade sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E se você chegou até aqui, não deixe de seguir o canal e compartilhar essa linda história de Jesus para que outros conheçam o verdadeiro sentido da Páscoa. E agora vamos fazer uma linda oração para esse dia. Oração da ressurreição, um encontro com o Cristo vivo, o silêncio do sepulcro. Senhor Jesus, hoje nos colocamos diante do mistério mais profundo de nossa fé. Num mundo de ruídos constantes, de distrações infinitas, pedimos a graça do silêncio. O silêncio que envolveu o sepulcro onde depositaram teu corpo. O silêncio das mulheres que caminhavam na madrugada, carregando especiarias, carregando lágrimas não derramadas. Quantas vezes, Senhor, nos vemos diante de nossos próprios sepulcros. Sonhos que morreram, esperanças que se desfizeram como névoa, amores que se esfriaram como cinzas de um fogo esquecido. Tu conheces o peso dessas pedras que não conseguimos remover. Tu entendeste o gosto amargo da morte na cruz do Calvário. Tu abraçaste nossas trevas para que pudéssemos ver tua luz. Neste momento sagrado, diante do túmulo vazio, pedimos que entres em nossos vazios, nas ausências que doem, nos silêncios que atormentam, nos medos que paralisam. A pedra removida, asterisco Cristo ressuscitado, asterisco quem removerá a pedra para nós? Era a pergunta angustiada daquelas mulheres fiéis. É também nossa pergunta diante dos obstáculos que parecem intransponíveis. Mas eis que a pedra já foi removida. Não por mãos humanas, mas pelo poder do Deus vivo. O impossível se fez realidade. O impensável se fez história. A morte foi engolida pela vitória. Senhor da vida, remove também as pedras que nos separam de ti. O orgulho que endurece nosso coração. A indiferença que nos cega para o sofrimento alheio. O materialismo que nos faz adorar falsos deuses. O medo que nos impede de viver em plenitude. Por tua ressurreição, declare sobre nós, removam-se as pedras. Abram-se os sepulcros. Desfaçam-se as cadeias. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O encontro transformador, amado Salvador, Maria Madalena te encontrou no jardim e pensou que eras o jardineiro. Até que pronunciaste o nome dela, e seus olhos se abriram. Os discípulos de Emaús caminharam contigo sem te reconhecer, até que partiste o pão, e seus corações arderam. Tomé recusou-se a crer, até que tocou tuas feridas, e sua dúvida se transformou em adoração. Hoje, Senhor Jesus, também queremos este encontro pessoal contigo. Pronúncia também o nosso nome, como fizeste com Maria. Parte o pão em nossa mesa, como fizeste em Emaús. Mostra-nos tuas feridas,
que são prova de teu amor infinito. Porque não basta conhecer a história da ressurreição. Precisamos experimentar o poder da ressurreição. Não basta visitar o túmulo vazio. Precisamos encontrar o Cristo vivo. A comunidade testemunha Senhor dos Senhores, teus discípulos, trancados por medo, tornaram-se arautos intrépidos de tua ressurreição. Teus seguidores, dispersos pela cruz, uniram-se em comunidade pelo poder de tua presença. Tuas testemunhas, antes hesitantes e confusas, transformaram o mundo com a mensagem: Ele vive. Ele realmente vive. Faz de nós, Senhor, tua comunidade de testemunhas. Em um mundo dividido por guerras, sejamos instrumentos de paz. Em uma sociedade marcada pela indiferença, sejamos reflexo de compaixão. Em tempos de desespero e ansiedade, sejamos mensageiros de esperança. Porque fomos alcançados pela boa notícia, para que possamos alcançar outros. Fomos transformados pelo teu amor, para que possamos transformar o mundo ao nosso redor. A missão restauradora, Cristo ressurreto, tu não apenas voltaste da morte, mas vieste para restaurar todas as coisas. Tu não apenas venceste o sepulcro, mas vieste para fazer novas todas as coisas. Como perguntaste a Pedro à beira do lago: Tu me amas? Hoje perguntas a cada um de nós: Tu me amas mais do que tudo? E se nossa resposta é sim, Senhor, dá-nos um coração que se parta pelo que parte o teu. Dá-nos olhos que vejam como tu vês. Dá-nos mãos que sirvam como tu serviste. Porque a ressurreição não é apenas um evento histórico, é uma realidade que nos convida à ação. Não é apenas uma doutrina a ser defendida, mas uma vida a ser vivida. A esperança eterna, Senhor da glória, tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu seguras em tuas mãos as chaves da morte e do inferno. Tu és o primogênito dentre os mortos, as primícias dos que dormem. Tua ressurreição é a garantia da nossa. Por isso, neste dia de Páscoa, proclamamos com fé: porque tu vives, nós também viveremos. Porque tu venceste, nós também venceremos. Porque tu reinas, dia reinaremos contigo. Esta esperança não é uma fuga da realidade, mas a força que nos sustenta na adversidade. Não é um sonho distante, mas o alicerce sobre o qual construímos nossa vida hoje. A entrega final, Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, neste momento sagrado, diante do mistério da ressurreição, nós nos prostramos em adoração e gratidão. Por tuas chagas, fomos curados. Por tua morte, fomos libertados. Por tua ressurreição, fomos justificados. Por teu Espírito, fomos selados. Recebe, Senhor, nossa vida como oferta de gratidão. Não apenas uma parte, mas toda ela. Não apenas por um momento, mas para sempre. Não apenas nas palavras, mas nas ações. E que a cada amanhecer possamos declarar com renovada fé: Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cristo ressuscitou. Ele verdadeiramente ressuscitou. Pois tua é a glória, o poder e a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo. Compartilhe, comente e inscreva-se para mais conteúdo inspirador que fortalece sua caminhada de fé.